Eu queria convidar logo, então, ao Mauro, nosso superintendente, para que pudesse, então, fazer uma saudação aí, em nome da Superintendência de Educação à Distância, a todos os nossos estudantes, né? A maioria mulheres, naturalmente, que estão aqui participando desse nosso curso de extensão Prevenção à Violência contra as Mulheres na formação docente. Então, com muita satisfação, a gente já registra também a presença da Fernanda, da professora Ozirley, coordenadora do curso. Então, vamos passar a palavra a eles, então, né? Vamos começar, então. Quem é que fala primeiro? Vamos fazer isso de uma sala de aula mesmo, né? Uma sala de aula virtual. Vamos convidar o Mauro, então, para começar, Mauro? Ok, tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos bem, Mauro. Tá. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, então, a todas e todos, né? Todas Isso. são a maioria. Isso. Sejam muito bem-vindos, né? Essa aula inaugural do terceiro período. Esse é o terceiro período, né, João? Terceiro período, é a aula inaugural do curso de extensão, né? Ah, tá. Então, hoje vocês terão, né, a oportunidade de refletir sobre esse tema que é essencial, principalmente em se tratando do Espírito Santo, e também da formação docente, né, para a sociedade, prevenção, e para a sociedade, né, a prevenção às violências contra as mulheres. Esse tema, ele é fundamental, neste estado principalmente. Então, assim, que esse encontro ele seja um espaço, né, de aprendizado, de diálogo e de compromisso com uma educação que promova o respeito, a igualdade e a justiça. Então, é o que eu desejo que ocorra hoje nesse encontro. É isso. Ok, Mauro. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade em participar aqui conosco, né? E nos dar apoio para realizarmos, né, essa iniciativa. Eu quero convidar agora, então, a professora Fernanda Paiva, que era diretora acadêmica da SEAD, que desde seu primeiro dia de chegar entre nós na SEAD, o ano passado, ela já falava da importância da gente estruturar um programa de extensão para a SEAD, né? Então, fico muito feliz de poder estar dando essa contribuição, naturalmente, né, sobre a coordenação da professora Ozirley, para que essa proposta trazida pela professora Fernanda possa se configurar, né, entre nós. Então, boa noite, professora Fernanda, bem-vinda. Boa noite, João. Boa noite, Ozirley. Boa noite, tutores, professores, alunos e alunas do curso de Pedagogia. Sempre muito bom poder ver iniciativas como essa, que congregam pessoas interessadas na formação, em discutir temas que são relevantes. Tem sido uma experiência maravilhosa acompanhar assim mais de perto o trabalho que vem sendo feito na atual coordenação do curso de pedagogia, né? Muitas inovações, muitos desafios. Deixar aqui, então, o meu reconhecimento e o meu agradecimento público à professora Ozirley, que com maestria vem conduzindo esse processo, a sua equipe de trabalho, e aí eu destaco a tua participação, João, na coordenação de tutoria, né? Ao nossa querida Lili, que é DE do curso, toda a nossa equipe aqui que tem buscado trazer, né, o alicerce para que as ideias se materializem, né? Um abraço grande a essa equipe de tutores, porque nós sabemos que no dia a dia são vocês que estão acompanhando os alunos, né? E, lógico, aos alunos que são a razão disso tudo, né? Então, que vocês tenham sucesso nessa iniciativa, nesse novo formato. Se não estou enganada, é a primeira iniciativa que temos no curso de pedagogia para tentar materializar a extensão universitária, né? É um desafio grande, tem sido um desafio grande aqui no presencial, tem sido também à distância, né?
Mas, enfim, desejando aí que dê tudo certo, que seja um momento riquíssimo de formação, e um grande abraço para todos, porque é sempre muito bom tê-los aqui, mesmo que seja virtualmente. Obrigado, professora Fernanda, pelo apoio, né, pela presença de sempre. Eu quero passar a palavra, então, agora para a professora coordenadora Ozirley. A professora Ozirley, então, esteve conosco, né, está conosco, né, desde o início do ano, fazendo um trabalho extraordinário, de fato, na coordenação do curso, como voluntária, e isso é muito importante, né? E tem dedicado as melhores energias dela nessa condução, e aí me desafiou a participar com ela nesse projeto de extensão. Ela começou fez a discussão conosco, fizemos as primeiras conversas, e aí começamos a estruturar um projeto, e ela me desafiou a contribuir nesse projeto, por isso que eu estou aqui. Então, com a palavra, a nossa coordenadora do curso de Pedagogia. Boa noite a todas e todos, né? Boa noite aí, Mauro, Fernanda, Neide, né? Nossa tutora do curso, né? Tutora EAD deste curso, né? De extensão. Os outros, né? Demais tutores, estou vendo aqui Zayonara, a gente vai vendo outras pessoas aqui também, que a gente já vai conhecendo, né? E sabendo, alguns estudantes que a gente já vai também conhecendo pelo nome, mas de modo especial eu quero dar assim boa noite, né, a nossa palestrante de hoje, né, formadora de hoje, e ao João, né? O João, ele é muito modesto, né? E realmente foi uma conversa, né? Numa das nossas conversas, né? Um diálogo bem gostoso, e aí pensamos, né? Em uma proposta de extensão, e o João praticamente, né? Desenvolveu essa proposta, né? Lógico que a gente conversou, mas de modo especial, é fruto, né, do trabalho dele, das pesquisas dele, do envolvimento dele, do que está né, no gene dele, né, que é esse trabalho, né, contra a violência, né, direitos humanos. Então, eu quero agradecer muito ao João por essa parceria, por ser esse coordenador de tutoria sempre presente, sensato, né, muito cuidadoso, né, com o nosso curso de pedagogia. E aí, quando nós pensamos, né, essa proposta, ficamos imaginando, né, o nosso público, mas pensando também na qualidade que a gente poderia dar a essa primeira, né, proposta, esse projeto que a gente pode falar que é um projeto piloto. Então, a gente está aprendendo a fazer essa extensão neste formato que nós organizamos aqui, nós estamos aprendendo. Então, nós queremos dizer para vocês que nós estamos abertos e abertas a ouvir, né, a que vocês também colaborem, participem, para que neste projeto piloto a gente possa, né, fazer essa dinâmica sempre pensando na melhoria desta formação, daquela proposta que a gente fez, mas aquilo que a gente pode melhorar, e que a gente possa melhorar para outras, né, outras edições dessa formação para o próximo ano, né, e outros períodos. Então, dizer isso para vocês é muito importante, porque nós queremos também essa participação de vocês e esse feedback, né, esse retorno, por isso que a gente, né, está prezando por uma tutora EAD para estar acompanhando o João, eu, na medida do possível, também vou poder acompanhar e vocês, mas, de uma maneira especial, nós queremos que esse curso seja realmente coletivo e formativo para todos nós que estamos aqui, né, e que vamos participar. Então,
Agradeço aí, né, a equipe da RNP, né, da webconferência, o Jardel e todas as pessoas que estão também participando e colaborando conosco desse grande momento. A equipe do audiovisual, a equipe, né, de mídia, de comunicação, toda a equipe da SEAD, comandada aí pela Fernanda e pelo Mauro, mas a nossa equipe do curso de pedagogia também, lembrando da Eliana, lembrando do Tiago também, que é secretário, e o João, que é o nosso coordenador de tutoria, e os demais tutores presenciais e EAD do curso. Então, assim, estudantes do curso de pedagogia, nós estamos muito felizes com todos vocês aqui, esperamos poder fazer o melhor e receber também de vocês o melhor, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite para nós e um bom encontro para nós. Ok, muito obrigado, professor Ozirley. Sem dúvida, né, para que a gente possa fazer uma boa atividade, é necessário, né, toda essa articulação aqui coletiva, né, de tantas pessoas, né, da direção acadêmica que entende, que apoia, que incentiva, da coordenação do curso, né, mas também de todas essas pessoas já citadas, mas que eu faço questão de repetir aqui, né, a Eliana que entrou lá e colocou o curso no portal, que trocou ideias sobre as melhores atividades, né, também o Tiago, que nos acompanha como secretário do curso, né, a Neide, que é a tutora à distância, que está desde o primeiro momento encarregada de nos acompanhar, de nos ajudar no processo aí das diversas atividades com a professora Ozirley. A gente também incorporou, portanto, como membros integrantes, né, formalizados, toda a equipe de tutoria presencial, né, além de ter incorporado e reconhecido a importante contribuição que a Eliana Mendes, que é a nossa designer educacional, tem nesse processo. Naturalmente que hoje nós faremos a primeira aula, teremos uma excelente convidada, e daqui a pouco já vou introduzi-la na conversa, né? Eu sinto que eu pessoalmente fiquei muito emocionado ao longo de todo o dia, então vou já pedir desculpas se alguma coisa não der muito certo. Tem coisas até que eu já vi que não deu muito certo, mas que não vai atrapalhar esse momento, porque nós vamos ter uma participação na área que depois vou apresentar melhor. Então, gente, os temas do curso, né, que aparecem aí, né? Patriarcado e História das Mulheres. Então, nós vamos contar com a participação, com a aula, né, da educadora popular Edna Calabrese Martins, é a nossa convidada de hoje, né? A Edna é educadora popular, educadora social, é do Fórum de Mulheres do Estado do Espírito Santo, conselheira estadual de política para as mulheres, é da Associação Brasileira de Mulheres. Ela participou de todas as mobilizações e organização das conferências de políticas públicas para as mulheres no Estado do Espírito Santo. Desde 2003, pelo menos, eu conheço Edna nessas atividades. Na verdade, eu conheço Edna há algum tempo antes, né? Mas a gente não vai ficar aqui dedurando a nossa idade, né, Edna? De jeito nenhum. E a Edna é uma mulher capixaba, de Cachoeiro do Itapemirim, e desde sempre foi uma pessoa que se envolveu nas questões de direitos humanos, nas questões da promoção dos direitos humanos, especialmente o direito das mulheres. Então, a Edna é a nossa primeira convidada, e daqui a pouco eu passo a palavra para que ela se apresente melhor ainda, né, e possa nos ajudar aqui na conversa. O segundo tema, Feminismos e História das Mulheres no Brasil, será com a professora Elda Alvarenga. Será no dia 29 de setembro. A professora Elda, todos nós já conhecemos muito bem. O terceiro tema é diversidade sexual, com a professora Luciene Carla Correia Francelina, é outra cidadã cachoeirense, militante de movimento negro, e ela falará conosco aqui no dia 27 de outubro de 2025. Depois, no dia 24 de novembro, nós vamos receber, na nossa aula, para conversar sobre papéis de gênero, masculinidades e feminilidades, a professora Maria Beatriz Nader, que foi a minha orientadora de doutorado. Tá? Em seguida, no dia 8 de dezembro, nós faremos uma roda de conversa, aí a roda de conversa é comigo, onde nós vamos meio que produzir uma síntese
de todas as discussões, ou seja, cada grupo de cada polo vai se reunir antecipadamente entre eles, com acompanhamento, né, dos tutores e tutoras que são membros efetivos, integrantes desse curso de extensão, e vão elaborar uma síntese. Todos serão convidados a participar da roda de conversa, e cada polo vai eleger uma pessoa para que, dentro da nossa roda de conversa, possa usar a palavra por até 3 minutos para fazer uma breve exposição dos pontos mais relevantes sob o ponto de vista de cada grupo. E também aqueles grupos que já tiverem realizado, né, as suas atividades de intervenção nos polos, que deverão acontecer no mês de novembro, né, também já poderão fazer um breve relato das impressões que tiveram com a atividade de extensão que realizaram no polo voltado para as comunidades. Então, é um pouco isso que eu queria trazer inicialmente para vocês. Todas as pessoas que estão vindo, né, são pessoas que estão vindo contribuir voluntariamente conosco, né, e nós agradecemos profundamente que, quando pude apresentar, então, em nome da coordenação do curso, o projeto para essas professoras, eles aderiram de primeira mão, e já tem até um outro grupo já para a sequência do projeto o ano que vem, que alguns já até me cobraram aqui, e aí nós, quando é que vamos ser, né? Falei, calma, gente, teremos espaço para todo mundo participar, e a gente fica muito feliz com isso. Então, assim, sem mais delongas, eu quero passar, então, a palavra para a Edna, a Edna Martins, que é a nossa convidada, e já de imediato, assim, agradecê-la profundamente por topar, né? Depois de ter passado um final de semana intenso na Conferência Estadual de Política para as Mulheres, que aconteceu de quinta a domingo, eu não deixei a Edna nem descansar um pouquinho, ela já está conosco aqui agora. Então, Edna, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Não estamos te ouvindo. Eu e as tecnologias. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Né? Eu queria, primeiramente, agradecer o convite. Estão me ouvindo bem? Ok. Eu estou aqui meio que rouca, porque, como disse João José, desde quinta-feira a gente estava organizando a etapa estadual, né, a 6ª Conferência Estadual de Política para as Mulheres, que contou com 590 mulheres de 72 municípios do estado, né, e eu estava coordenadora da comissão, organizadora. Então, hoje eu dei uma relaxada e as tensões, né, acabam também impactando no corpo da gente. Talvez vocês vão me ver dando umas tossidas aí, mas é esse processo mesmo da luta. Bem, eu queria dizer que esse é um momento muito importante, né, porque uma das formas essenciais da gente enfrentar, né, toda a realidade de dominação, de opressões e de exploração que as mulheres, né, principalmente passam, né, nesse nosso mundo, no Brasil e no Espírito Santo, é dialogando, né, com diferentes sujeitos políticos para que nós possamos, né, elevar o nível de consciência de todos nós sobre essa realidade, principalmente sobre as violências contra as mulheres, que é um instrumento, né, para a manutenção dessa dominação. E eu sou militante do movimento feminista, de uma corrente feminista que a gente chama de corrente feminista popular, né? Então, tem uma perspectiva de transformação mais radical da nossa sociedade. Eu faço parte de uma organização que tem 33 anos no Espírito Santo, que chama Fórum de Mulheres do Espírito Santo, e surgiu por causa de um feminicídio, mas na época ainda não era feminicídio, né, era homicídio. O homicídio, né, feminicídio de Maria Cândida Teixeira, uma mulher de 31 anos que foi morta no Parque Moscoso, em Vitória, segurando a mão da sua filha, né? E, a partir disso, nós nos organizamos e constituímos o Fórum de Mulheres do Espírito Santo. Eu também faço parte de uma articulação nacional do movimento feminista, que chama Articulação de Mulheres Brasileira, né? E essa articulação, junto com mais 6 articulações,
é que coordenam toda a construção, né, das estratégias para o enfrentamento a essa realidade, né, de desigualdade que a gente ainda vive no Brasil, e também, né, o enfrentamento às violências, a perspectiva das políticas públicas e tantas outras necessidades que a gente tem, né, nesse nosso cenário, principalmente nesse novo cenário conjuntural que nós estamos vivenciando, né, onde o machismo, a misoginia, né, está sendo muito autorizado por fala de quem está no poder, né, e isso tem consequências diretas na nossa vida. Eu também faço parte do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, o CEDIMES. Estou na Câmara Técnica, né, de monitoramento do Pacto Estadual de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres e a Prevenção do Feminicídio, e sou suplente de uma outra companheira no Comitê Gestor da Casa Abrigo Maria Cândida Teixeira, que é um serviço para as mulheres que estão em risco de morte, né? É um serviço, uma casa-abrigo, tá certo? Onde essas mulheres que não têm para onde ir, não tem jeito, elas vão para essa casa e lá elas são, né, recebidas, acolhidas, e é constituído com elas um processo para que elas possam, né, enfrentar a violência, né? Porque a realidade é muito dura no nosso estado, como no Brasil também, e também constituir uma nova vida a partir desse enfrentamento. Bem, falando sobre isso, eu queria entrar um pouco, né, no tema que o João combinou comigo, né? Eu sou militante mesmo, então eu queria, né, já dizer para vocês que meu linguajar é muito simples, apesar de, né, de ler muito, de acompanhar todo o processo de desenvolvimento da nossa ciência, mas eu trabalho muito com as mulheres populares, né, em toda a sua pluralidade. E aí a linguagem, às vezes, é muito mais tranquila, né, na simplicidade, do que, às vezes, nos termos acadêmicos, essas coisas todas. Então, se tiver alguma coisa, a gente pode ir dialogando aí, né? Porque também a gente, né, se apropria de todo o debate na academia, que é fundamental, né, além do debate, as pesquisas, né, para nortear a nossa luta. Eu sempre digo que o feminismo, além, né, da prática política concreta, né, ele conseguiu organizar um arcabouço muito grande de teoria crítica sobre a realidade que a gente vivencia. E aí não é só no Brasil, é no mundo todo, né? E isso é muito importante para nos guiar, né, na busca de estratégias para que a gente possa mudar esse cenário. Com certeza, hoje, nós vivemos uma realidade muito diferente do que viveram as nossas avós, bisavós, tataravós, né, a nossa ancestralidade toda né, nesse cenário, né, de dominação. Então, eu queria começar falando para vocês que o patriarcado, né, é um sistema social que regula as relações, né, de poder entre homens e mulheres. E alguns estudiosos dizem que ele surgiu há 4.000 anos antes de Cristo, outros dizem que foi há 5.000, outros há 7.000. Então, não há um consenso ainda, né, no tempo histórico do patriarcado. Mas ele é um sistema que veio regular, né, um processo constituído anteriormente a ele, tá certo? A partir do desenvolvimento da espécie humana, né? Há um período histórico aí onde os seres humanos viviam livres, tá certo? Não existia o que a gente chama hoje de família, não existia casamento, né? Não existiam essas regulações sociais que nós vivenciamos hoje, né? Esse tempo era um tempo onde o desenvolvimento da espécie humana ele estava se colocando, né? E se existia naquela época o que a gente diz, né, e chama e busca para o futuro a liberdade de decidir, né, sobre a sua vida, né? Os seres humanos eles surgem e vão se desenvolvendo a partir de algumas condições reais, tá certo? E num tempo histórico. Há um tempo histórico onde
né? Essa constituição que a gente vivencia hoje de família não existia, né? As pessoas elas eram totalmente livres, né? Eram nômades, ainda não existiam as cidades, tá certo? E a própria reprodução da vida humana ela ainda não era explicada cientificamente. Nesse período, inclusive, as mulheres eram consideradas divindades, né? Porque não se tinha, nem o homem explicava, né, como a partir da relação sexual se gerava uma nova vida, e nem as próprias mulheres, né? Então, a cada tempo, esse povo, né, através das suas tribos e clãs, mudavam de local e aí se relacionavam novamente, né, com outros seres humanos. Não existia uma relação fixa, como a gente vivencia hoje, né, heteronormativa, né, de exigência. E por não explicar como a vida humana se reproduzia, né, as mulheres eram consideradas muitas vezes deusas, né? E aí a realidade colocada naquele tempo é uma realidade que a gente chama de um período matrilinear. Não existia uma relação de poder entre homens e mulheres. Mas as mulheres tinham certos privilégios por causa da nossa condição biológica de ter útero, né, e reproduzir a vida. Então, como aquilo ainda não era explicado, né, dentro da concepção, né, de conhecimento do mundo, da espécie humana, então as mulheres tinham um certo privilégio. E isso também proporcionou muitas coisas às mulheres, né? Porque o período de gestação, por exemplo, proporcionou com que as mulheres fossem as protagonistas da descoberta do processo da agricultura, né? Proporcionou que as mulheres, né, pudessem viver em liberdade, e a partir de um certo tempo histórico, né, essa situação mudou. É preciso dizer que nesse tempo histórico anterior que eu falei, as relações sexuais humanas elas não eram monogâmicas como a gente vive hoje, né? Elas eram poligâmicas. Os homens se relacionavam com quem queriam e as mulheres também do mesmo jeito, né? Entretanto, né, isso não tinha uma perspectiva de valor moral como a gente tem hoje, né? Isso era da natureza, né, do desenvolvimento da espécie humana. A partir da acumulação, né, primitiva e do desenvolvimento das forças produtivas, que é do descobrimento, né, do fogo, do machado, da enxada e de vários outros instrumentos, e também da organização de guerras entre tribos, começou a existir uma acumulação primitiva ainda, né, de terras e de pessoas, porque quando uma tribo guerreava com a outra, aquela tribo que perdia ficava sob o domínio, né, de quem ganhava aquela guerra. Então, a gente diz que, a partir daí, né, surgiu o primeiro sistema de classe no mundo, que foi o escravagismo, né, e que nós, mulheres, fomos tornadas escravas, né, de forma individual de um outro ser humano. Porque, concretamente, né, o processo de dominação, né, é um processo de servidão, né? E imagina há milhares de anos atrás como que isso se deu, né? E isso se deu por quê? Porque a condição de possuir a terra e de possuir as pessoas, né, precisavam ser, né, reguladas, e essa regulação, tá certo? Ela se deu com controle da vida das mulheres, principalmente por sermos nós a gerar, né, no processo reprodutivo, uma nova vida. Então, nossa liberdade ela foi, né, assaltada, tá certo? E fomos confinadas durante milênios a um espaço, tá certo? Às vezes de 4 paredes, às vezes um pouquinho mais, conforme for o território, né? Por exemplo, no território rural, a dominação ela não se dá só entre 4 paredes, ela se dá também no processo de subsistência próximo, né, à casa. Então,
a gente diz que para e passo, quando surgiu a propriedade privada, e aí eu falo a gente porque é a partir da minha concepção, né, do feminismo que eu milito, né? O movimento feminista ele tem diversas concepções e organizações, mas a que eu milito, que é um movimento classista, a gente tem essa perspectiva de que para e passo, né, a perspectiva do surgimento da propriedade privada, né, nós também se tornamos propriedade privada dos homens, né? E isso nos trouxe, né, derrotas enormes à nossa vida, derrotas enormes à nossa liberdade e derrotas que a gente vivencia até hoje, entretanto, já num processo de resistência hoje, né? Bem, e quando isso acontece, surge o que a gente chama de patriarcado, né? Que é esse sistema social onde há uma relação de dominação entre homens e mulheres, tá certo? Aí eu vou usar um linguajar bem simples que eu utilizo com as mulheres, que é o seguinte: na realidade, a gente traduzindo é o seguinte: um manda e o outro obedece, né? Concretamente é isso na vida, né? E o patriarcado, ele trouxe essas relações de poder, tanto na estrutura familiar, porque nesse tempo que surge a família não é uma instituição que acompanhou todo o processo de desenvolvimento, né, da espécie humana, ela surge num tempo histórico e ela surge para regular esse processo da propriedade, né? Com o passar do tempo, se descobriu que o homem também era sujeito do processo da reprodução da espécie humana, né? Que ele era um sujeito importante nesse processo, e a partir daí também, né, surgiu o que a gente conhece até hoje, que é a herança, né? A herança da terra, a herança dos meios de produção, né? A herança dos seres humanos, né? Porque vários países passaram por esse momento do escravagismo, né? Então, essa realidade ela está colocada na vida. O patriarcado ele foi se constituindo, regulando a nossa vida com papéis bem diferenciados, né, para homens e para as mulheres, né? Esses papéis eles são colocados para nós, né, na nossa cultura e na nossa educação, né, nesse tempo todo, e ele é um processo de reprodução constante. Agora que a gente começa, né, a dar uma quebrada nessa reprodução, entretanto, a essência dele ainda continua, né, existindo entre nós. O patriarcado, né, ele tem um papel, ele coloca para a mulher, né, a responsabilidade, né, do papel do cuidado, né, a partir da reprodução da vida, como somos nós que reproduzimos a vida, né? A nossa responsabilidade patriarcal é a responsabilidade do cuidado. Somos nós que cuidamos da espécie humana, somos nós que cuidamos das pessoas, tá certo? Quando a gente adentra outros espaços, a perspectiva do cuidado ela sempre está com as mulheres. E aos homens coube o papel produtivo, né? O papel de prover a família, de prover as pessoas. E o patriarcado também, ele nos dividiu, né, em espaços bastante distintos, né? O espaço das mulheres é o espaço privado, então é o espaço da casa, é o espaço do roçado, né? É o espaço do não conhecimento e é o espaço do controle, né? E o papel e o mundo, o espaço dos homens, né, é o espaço público, tá certo? O espaço do trabalho, o espaço da política e o espaço fora da casa ou do roçado, né? Então, essa perspectiva, né, nós, ao longo da vida, somos educadas e ensinadas, tá certo? E aí também os homens são educados e ensinados para que a gente efetive, né, essa condição, né, de papéis patriarcais,
tá no cotidiano da nossa vida. Eu queria dizer também que, né, às mulheres também foi imposto a monogamia, tá certo? Se antes a gente tinha uma relação de liberdade sexual, né, sem valor moral, com a instituição do patriarcado, a primeira coisa que aparece é a valorização moral, tá certo? Da reprodução da vida através do sexo. Por isso que até hoje falar de sexo e sexualidade ainda é um tabu muito forte, porque essa perspectiva do controle, né, ela se dá através da nossa sexualidade, né? E isso também nos coloca questões que nós vamos tratar na violência contra as mulheres. O patriarcado, na realidade, ele foi sendo constituído, tá certo? Para que os homens tivessem privilégios, né? E nós, mulheres, nos submetesse, tá certo? Num processo de subalternidade a essas relações de poder. Bem, eu sempre digo que o patriarcado, né, e um pouco, né, de estudos aí de teóricos e, né, dentro da teoria crítica, o patriarcado ele se estrutura em 4 eixos muito importantes que culturalmente não sentimos, nós achamos que é natural, tá certo? Essa naturalidade, né, de como nós somos projetados, né, porque é um projeto padrão para homens e mulheres pelo patriarcado, se transformou numa perspectiva, abre aspas, natural, fecha aspas, natural. Vocês já devem ter ouvido, né, alguém dizer assim, desde que o mundo é mundo, isso é assim mesmo, não tem jeito. Né? Já devem ter ouvido muitas coisas dessa naturalização. Não queira ultrapassar esse processo, porque o mundo é assim, né? Nós somos assim e assim seremos até o fim da vida. Entretanto, né, no movimento feminista, a gente vem desconstruir essa realidade, né? Dizer que o processo da nossa formação, principalmente das mulheres e também dos homens, e aí dos homens da classe trabalhadora, eu quero trazer essa perspectiva mais classista aqui, é bastante nítido no sentido de conduzir a nossa vida, né? O patriarcado, ele, ao colocar esses papéis para nós, ele também tem uma perspectiva, tá certo? De que a gente cumpra esse papel padrão. Quando mulheres ou homens rompem com o cumprimento desse papel padrão, né, concretamente nós somos, né, culpabilizados por isso. Muito mais, lógico, as mulheres do que os homens. Então, eu queria começar dizendo que o primeiro eixo estruturante do patriarcado são as relações de poder. A nossa vida é conduzida por relações de poder, né? Poder esse, hoje, né? Infelizmente, na mão dos homens, né? Poder que autoriza os homens a manter controle sobre nosso corpo e nossa vida, poder que constitui um processo de subalternidade sobre tudo que se relaciona à vida das mulheres e a tudo, né, que a gente faz. Essas relações de poder também constituem um processo de culpa muito forte nas mulheres, então tudo que acontece nesse processo, né, de violência, por exemplo, a gente se sente culpada, né? Eu digo que tem duas condições que a gente vivencia desde da nossa infância até a velhice, né, que eu digo que isso é tortura. Né? Ainda não existe estudo sobre isso, mas eu sei falar isso é uma tortura. Um é o medo, porque pela perspectiva da desvalorização da nossa condição de ser mulher, a gente tem medo de tudo, né? E aí, mesmo as que já galgam, né, espaços de poder, mas o medo está ali do lado, né? E outro processo é culpa, né? Qualquer coisa que aconteça relacionado à nossa vida, nós mesmos somos culpados. Então, esse processo ele incide, inclusive, diretamente na violência
contra as mulheres. As relações de poder, elas são desiguais, né, e geram consequências muito graves na nossa vida, tá certo? Como o acesso ao trabalho, o acesso aos espaços de poder, né, a perspectiva de ter liberdade e decidir sobre o que a gente quer para a nossa vida, que eu sempre digo para as mulheres, né, de apontar para onde o nosso nariz quer ir, tá certo? Então, essas relações de poder, por vezes, elas são perversas, né, e elas incidem diretamente sobre a nossa formação. O segundo eixo é a divisão sexual e social do trabalho, né? O trabalho do homem é um trabalho produtivo, por isso valorizado, né? Com boa remuneração, mesmo, né? Os subtrabalhos ainda têm uma remuneração maior do que o das mulheres, né? Essa divisão ela reforça a perspectiva de que nós somos responsáveis pelo mundo produtivo, então pelo cuidado da casa, pelo cuidado das crianças, pelo cuidado das pessoas idosas, né? Eu falo que pelo cuidado da humanidade, né? É um peso muito grande na nossa condição. Infelizmente, a gente ainda não rompeu totalmente com isso, né? Essa divisão social e sexual, ela está na nossa vida, né? Ela gera consequências, por exemplo, né, na perspectiva de escolha das nossas carreiras, né? O nosso primeiro adentrar ao mercado de trabalho tinha muita relação com essa perspectiva do cuidado, né? Então, nós somos as primeiras enfermeiras, as primeiras professoras, e a gente vai vendo um pouco que a gente acaba se guiando, né, pelo que a gente aprendeu ao longo da vida dentro do projeto patriarcal, que é cuidar, né? Hoje a gente rompe um pouco com isso, né, na perspectiva de que as mulheres podem estar, né, numa área de exatas, podem ter condições, né, de desenvolver tecnologias. Entretanto, essa dificuldade ela é muito grande ainda, né? Às vezes você pega a sala de aulas aí de algum curso técnico que tem a ver muito com a perspectiva masculina, com o processo produtivo, você acha lá 50 homens e 2 mulheres, né? Então, essa divisão sexual e social também, ao adentrarmos, né, a perspectiva do mercado de trabalho, né, ou a perspectiva, né, de um trabalho informal, trouxe também uma consequência muito grave para a nossa vida, que é a sobrecarga de trabalho, né? Enquanto, segundo a OIT, um homem trabalha 58 horas, 40 horas, né? Nós, mulheres, trabalhamos 58 horas. Então, essa sobrecarga, ela também impacta sobre a nossa vida. Quer dizer, nós podemos ter, tá certo? A nossa condição, né, de valoração do nosso trabalho fora de casa, né? Entretanto, essa valoração, né, ela vem acompanhada dessa sobrecarga. Para além disso, tá certo? Eu vou passar rapidinho aqui, que depois a gente vai voltar um pouco a isso. A gente tem um eixo também muito estruturante do patriarcado, que é o controle sobre o nosso corpo e a nossa vida. Esse controle sobre o nosso corpo controla a nossa sexualidade, né? E controla a perspectiva de decisão sobre a nossa vida. Há um processo, né, de controle estético sobre o nosso corpo, tá certo? Há uma perspectiva de não aceitação dos nossos direitos sexuais e dos nossos direitos reprodutivos. Por exemplo, até hoje, né, às vezes a gente tem muita dificuldade de dialogar com as mulheres, por exemplo, como acesso às informações aos contraceptivos. Na década de 60, né, do século XX, nós tivemos um grande avanço que foi, né, o invento da pílula anticoncepcional. Isso fez com que a gente pudesse controlar, né, e regular o processo de produção, né, humana. Entretanto, até hoje a gente enfrenta dificuldade com isso, né?
porque a perspectiva patriarcal é que a gente, e é o projeto do patriarcado, é que nós, mulheres, né, somos formadas, tá certo? Para o cuidado e para a maternidade. Então, nesses tempos então conjunturais agora, o reforço à maternidade está enorme, né? E eu queria dizer para vocês que a maternidade ela tem uma função social na humanidade, né? Nós reproduzimos a espécie humana, né? Ela não tem que ser uma obrigação. Entretanto, reproduzir a espécie humana, né, tem sido bastante pesado para as mulheres no sentido, né, de que a gente não é amparada, por exemplo, por políticas públicas que nos dê condições de viver a nossa vida. Então, uma das nossas brigas muito grandes é que a maternidade ela tenha função social, né? Nós não temos filhos só porque é lindo, maravilhoso, apesar de ser, eu tenho filhos, né? Da gente trocar, criar um novo ser humano. Entretanto, também as mulheres, tá certo? Ela cumpre um papel social a reproduzir a espécie humana, né? Esse peso todo, inclusive, hoje está gerando problemas no mundo. Tem países que já não tem mais, né, muitas crianças, não tem adultos, já é uma população envelhecida, porque há uma perspectiva de que as mulheres, né, por não ter um suporte, né, por ter que carregar esse peso todo, né, não tenham mais filhos. Então, esse controle também ele dá pela perspectiva da criminalização do aborto, ele dá pela violência física, né? E ele também dá pela mercantilização do nosso corpo, né? O capitalismo, que é um sistema econômico, né, hoje vende tudo com o nosso corpo, né? Nós vendemos cerveja, nós vendemos carro, nós vendemos sabão em pó, nós vendemos tudo. Além da mercantilização, tá certo? Junto com o processo de violência. Então, e por último, o último eixo para manter essa estrutura do patriarcado, né, é a violência, tá certo? A violência, ela é um instrumento para manutenção, né, de qualquer tipo de dominação. Entretanto, a violência contra as mulheres, ela tem uma perspectiva de dominação da nossa vida, né? E isso é uma realidade, né, de uma perversidade imensa. Certamente, muitas mulheres, né, antes da gente dar visibilidade a essa realidade de violência, perderam suas vidas, tiveram suas vidas transformadas por essa situação de violência, né, que todas nós vivemos. Eu quero dizer que a violência contra as mulheres, né, ela se dá a partir das relações sociais de gênero, né, e todas nós vivemos. Nós vivemos criança, nós vivemos adolescente, nós vivemos na juventude, na meia-idade, e isso vai perpassando a nossa vida, né? Enquanto movimento, eu quero dizer para vocês que a violência, o enfrentamento à violência é uma luta importantíssima, como também é uma luta importantíssima, né? A gente tratar da perspectiva de todos os nossos direitos, né? E de trazer essa discussão do patriarcado para que um dia a gente elimine esse sistema que regula a nossa vida. Quero dizer também para vocês que há outros sistemas que se juntam ao patriarcado, né? E que atravessam as nossas vidas. O primeiro dele é o capitalismo, né? Quando a gente lava, passa, cozinha, cuida das crianças, cuida dos idosos. Nós estamos, né, fazendo com que o nosso trabalho, porque isso tudo é trabalho, né? Que a gente chama de trabalho do cuidado, ele seja gratuito, e com isso gera mais, né, mais lucro para quem já explora, né, os seres humanos. Então, o patriarcado ele se junta com o capitalismo para nos manter, né, nessa perspectiva da vida reprodutiva, do trabalho do cuidado. No Brasil, a gente tem uma incidência muito forte do racismo estrutural. Se a gente for pegar os dados, nós vamos ver que as mulheres negras, né, são as que mais sofrem nesse processo de dominação, de opressão e de exploração. E também a perspectiva de que o patriarcado trouxe a heterocisnormatividade, né? Então, a perspectiva de que nós, né, temos a obrigação, né, de constituir uma família hétero, né? Quer dizer, homem, mulher, filhos,
é uma perspectiva que o patriarcado trouxe, né? E a gente já está rompendo com isso, dizendo que há outras formas de família, né? E que é preciso respeito às decisões, né? E a perspectiva sexual de cada ser humano. Então, esses sistemas que atravessam a nossa vida, eles, vamos dizer assim, eles dão condições, né, para que o peso dessa realidade toda de dominação, opressões e violência se coloque na nossa vida no cotidiano. Bem, no Brasil, a gente começou a enfrentar essa realidade da violência contra as mulheres nos anos 80, lá no século XX, com uma campanha chamada Quem Ama Não Mata, né? A partir da morte da Ângela Diniz, que era uma socialite, né? Para quem vai lendo a história, aí nós estávamos voltando, né? Acabando um período, né, da ditadura militar, voltando ao processo da democracia, e as mulheres brasileiras fizeram uma grande campanha, né, trazendo para o mundo público a violência contra as mulheres. Porque até então a violência era um problema privado, né, da família, das pessoas próximas. E reforçado por um ditado, por exemplo, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, teve toda uma campanha no Brasil, tá certo? Para que essa violência ela fosse considerada um problema, né, público, não um problema privado, né, da família, mas um problema público do Estado, da sociedade. Foi aí, inclusive, que surgiu, né, as primeiras políticas públicas para o enfrentamento, como as delegacias de mulheres. Vitória, por exemplo, o Espírito Santo teve a terceira delegacia em Vitória, né, criada no Brasil. Essa campanha também, ela tratou, né, de uma situação, um argumento do direito que nós só conseguimos derrotar no Supremo Tribunal Federal o ano passado, que é a tal da legítima defesa da honra, né? Qualquer homem pode matar uma mulher, né? Pode assassinar uma mulher, né? Se essa mulher o trair, né? E isso no direito é chamado legítima defesa da honra. E essa legítima defesa da honra foi o que Doc Street usou, tá certo? E a época, lá nos anos 80, vocês imaginam, né? Depois de uma ditadura, ele foi absolvido, inclusive, por causa disso. Entretanto, durante esse tempo todo, vez ou outra, a gente tinha no setor jurídico usando esse argumento, né, de legítima defesa da honra. O ano passado, o Supremo Tribunal Federal eliminou isso, né, do nosso marco jurídico, né, apesar de que tenho certeza que de vez em quando pode aparecer aí. Bem, a partir disso, né, nós fomos colocando no mundo público essa situação da violência, fomos constituindo também, a partir do diálogo com as mulheres, das vivências com as mulheres, né, a perspectiva de conhecimento de como a violência ocorria, né, quais os tipos de violência, e fomos fazendo também um diálogo com a sociedade, com o Estado, né, sobre isso. Em 1988, na Constituição, a gente garante, né, que violência contra a mulher é um problema da segurança pública, né? Então já deixa de ser um problema privado e passa também a ser um problema do Estado, né? E ao garantir isso, nós começamos a lutar por políticas públicas para enfrentar essa realidade. Mas como a violência ela é um suporte do patriarcado, não é só a perspectiva da punição que vai resolver, né? Durante muito tempo, no movimento feminista de mulheres, nós achávamos que se tivesse delegacia, se a polícia intervisse, né, a gente resolveria o problema da violência. Entretanto, ao né, buscar o conhecimento sobre essa situação, nós verificamos que enquanto essa estrutura patriarcal, racista, né, e heterocisnormativa existir, a violência ela vai ser um instrumento de dominação sobre nós, nossas vidas e nossos corpos. Isso, né, foi bastante debatido, discutido. A gente foi para as ruas nos anos 90. Nos anos 2000, a gente teve a elaboração da Lei Maria da Penha,
tá certo? Foi e é um instrumento muito importante, porque até então a gente não tinha uma legislação que regulava o que é violência contra as mulheres, quais são os tipos, o que cada organismo público pode fazer. E também a gente não tinha uma legislação que dizia como que deveria ser enfrentado essa violência. A gente também, ao elaborar essa legislação com as mulheres, nós verificamos, né, que uma mulher que sofre violência nem sempre quer fazer um boletim de ocorrência, até porque o boletim de ocorrência, depois ele gera um processo jurídico que é bastante complicado, porque as nossas instituições públicas, elas são alicerçadas por esse pensamento patriarcal, né, não só em homens, né, mas também em mulheres. O patriarcado ele tem uma perspectiva ideológica muito forte, que é o machismo, né, e hoje a misoginia, o ódio às mulheres. Então, essa perspectiva do machismo está em qualquer instituição pública. E aí nós constituímos um tripé de apoio, né, para a Lei Maria da Penha. A primeira coisa é a perspectiva da prevenção, porque se a gente não dialogar com as mulheres e os homens sobre essa realidade de violência e como ela se dá na nossa vida e como ela é constituída a partir da nossa formação, né, social, cultural, a gente não vai transformar essa realidade. A gente tem feito isso desde os anos 80 no Brasil, nós já demos um passo, mas a gente precisa de um passo bastante largo, né, para que a gente possa transformar essa realidade. O segundo, né, tripé dessa lei é a perspectiva do acolhimento, do apoio e do cuidado da mulher, né, em situação de violência. Isso também foi um ganho, porque uma mulher que sofre violência, ela leva esse trauma para a vida toda, tá certo? E caso, tá certo, a situação ela se coloque, o terceiro tripé é a contenção e a punição. Entretanto, a Lei Maria da Penha, nós tomamos muito cuidado para ela não ser só uma lei punitivista. Quer dizer, vai lá, prende o sujeito e... Não, né? Ela, inclusive, tem em si grupos reflexivos de homens, ela traz toda uma estrutura de como a gente pode ir transformando essa realidade. Infelizmente, ela ainda enfrenta muitas dificuldades, porque tanto o poder público, né, como o sistema de justiça, através do Ministério Público, dos tribunais de justiça, ainda não assumem todo um processo e numa realidade, né, bastante de dificuldade nos últimos tempos. Quero falar para vocês que, a partir do golpe de 2016, a gente teve alguns retrocessos, a gente vinha num período de ascensão de enfrentamento à violência contra as mulheres, aliás, as violências, né? Entretanto, quem passou aí, né, pelo governo federal trouxe de volta a perspectiva, né, de que nós, tá certo, temos que ser bastante submissas, que nós temos que aguentar porrada, né, violência psicológica, violência emocional, violência sexual, e nos calarmos nesse processo. Entretanto, a gente faz a resistência todos os dias, né, dizendo que nós queremos eliminar essa violência e que mais cedo ou mais tarde não tem como mais vivermos, tá certo, em situação de violência. João, você quer passar aí seus slides? Porque eu acho que aí eu trato um pouquinho. Isso, eu acho que eu vou pedir o Jardel agora. Nós temos ainda mais uns 25 minutos e que nós precisamos terminar a nossa aula até às 9. Mas aí eu vou pedir, então. Então, o Jardel fez uma primeira exposição. Eu vou falando aqui os dados e você, então, comenta, Edna, aí você economiza um pouco a sua garganta. Então, o primeiro dado que está aparecendo na nossa tela aí é o dado de feminicídios, né? E vocês receberam também, lá no site do curso, tem um infográfico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde está mostrando ali, né, aumento de feminicídios, né, 1.492 feminicídios, tentativa de feminicídios no Brasil, 3.870, aí depois temos aqui, ó, violência psicológica, 51.866 casos, stalking, 95.026, né, que é perseguição, ameaça, 747.683, um detalhe fundamental que a Edna já fez até uma referência, né?
temos aí 63,6% de mulheres negras, né, e 70% na faixa etária de 18 a 44 anos. 8 em cada 10 mulheres mortas são mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. 64,3% mortas em casa, 97% assassinadas por homens. Essa é uma triste realidade do Brasil, né? Que, inclusive, vem num crescente a partir de 2016, né? Assim, a regulação do processo de feminicídio também foi uma conquista da luta das mulheres brasileiras, né? Antes, quando nós éramos assassinadas, tá certo? A gente a perspectiva jurídica era de homicídio, né, doloso. A partir da discussão de que nós, tá certo, éramos assassinadas por sermos mulher, né, a partir de uma perspectiva de ódio a nós, ao nosso corpo, à nossa vida, em 2015 foi aprovado a Lei do Feminicídio. Essa lei teve uma mudança no Código Penal, tá certo? Onde, se o homicídio ele acontece a partir das relações afetivas, né? E pela condição do ser mulher, é considerado feminicídio. Então, o feminicídio é um termo, né, cunhado a partir de diversos países. O Brasil é um país, né, que meio que chega atrasado nessa questão. A Espanha, a França, né, Estados Unidos, Portugal já tem uma legislação há mais tempo de feminicídio. Agora, alguns países também vão reestruturando as suas legislações. Entretanto, tá certo? Nós não somos mortas só por feminicídio, tá certo? É preciso dizer que o índice é alto, a perspectiva é perversa, porque no Espírito Santo, inclusive, a gente tem umas situações, né, o modus operandi do crime são de perversidade horrorosa, né, de cortar o corpo das mulheres, né, de matar a machadada, de dar 49 facadas. Então, assim, no Espírito Santo a gente tem uns feminicídios que são muito dolorosos, né, de matar mãe e filha, de matar as crianças, né? Então, o feminicídio está na nossa vida. Entretanto, não é só o feminicídio, né? Nós, mulheres, morremos, tá certo? Por diversas outras situações que, para nós do movimento feminista, deveriam ser todas consideradas feminicídio. Entretanto, a gente não conseguiu vencer esse debate, né, no Congresso, e aí a explicação ficou muito a partir das relações afetivas. Agora, existe aí os tipos de violência já nominados na Lei Maria da Penha, que também são uma perversidade, uma crueldade muito grande, como, por exemplo, a violência sexual, né? Hoje, no Brasil, a maioria, né, que sofre violência sexual são as meninas de 9 a 14 anos. Né? Então, essas meninas, elas vão constituir a sua vida em cima de um trauma, tá certo? E no Espírito Santo não é diferente. Né? Essa violência, ela tem raça, né? A maioria dos feminicídios é de mulheres negras, né? Não é de mulheres brancas. Então, isso nos reverte a pensar que o racismo estrutural atravessa essa situação, né, da morte de mulheres, e é preciso tratar isso. Também tem muitas mulheres, né? O João não trouxe aqui, mas o dado da ANTRA, né? O Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis. Olha bem que coisa horrorosa. Né? E isso tem a ver com a perspectiva patriarcal de ser mulher. Né? Por exemplo, não tem esse índice para gay, não tem para bissexuais, mas tem para as mulheres trans e travestis. Então, esse recorte ele é diretamente, né, uma perspectiva da misoginia
né, que se abate sobre as nossas vidas, tá certo? Ok. Pode falar, Ju. Muito bem. Tem esse slide aqui que eu também queria chamar a atenção, que é o que fala um pouco sobre os estupros, né, justamente. Deixa eu abrir aqui. Ele é muito, muito fundamental que você veja, né? É o nosso slide 7. Deixa eu passar a leitura dele aqui. Espera aí um pouquinho só. Ele mostra aí, 87.545 vítimas em 2024. 76,8% das vítimas eram vulneráveis, ou seja, naquela faixa etária de 10 aos 14 anos, em especial, né? 87% do sexo feminino, 55,6% eram negras, 65,7% dos casos ocorreram dentro de casa, né? Então, isso aí é um outro dado importante. Os autores, então, 45,5% são familiares, 20,3% são parceiros ou ex-parceiros íntimos. Aí depois tem aqui uma série de discriminações, né, de dados com relação às crianças e adolescentes, que são dados realmente muito interessantes. Agora, eu já aproveitava, Edna, ao falar do estupro, eu queria que você falasse um pouco para a gente se existe estupro no casamento. Existe. Bem, deixa eu comentar isso aí, vou falar do estupro marital, né? Aí, depois que você falar desses slides, aí então a gente entra um pouquinho na fotografia do Espírito Santo, para dar uma olhada assim, nos dados, porque você tem muita propriedade para analisar esses dados, porque você ajuda a produzi-los de alguma forma. Isso. Na realidade, assim, esses dados mostram que o controle sobre o nosso corpo e a posse sobre o nosso corpo está aí, né? Meninas de 9 a 14 anos, gente, uma criança de 9 anos, né, sofreu uma violência tamanha dessa, é de uma perversidade enorme, né? E hoje, então, que se idolatra muito, né, a perspectiva da família, né? Com esses dados a gente vê que a família não é um lugar seguro nem para as meninas, nem para as mulheres, né? Como dizia aquele filme, a gente dorme com o inimigo, né? Então, assim, é preciso dizer que essa realidade se dá porque, do ponto de vista do patriarcal, se constituiu a perspectiva de posse e objetificação do nosso corpo, né? É aquele sujeito que é dono do nosso corpo. E ele utiliza essa perspectiva, né, de que nós somos propriedade dele, tá certo? Para violentar sexualmente, né? Uma criança de 9 anos, 10 anos, ela não tem nem o seu corpo formado ainda, né? O seu aparelho reprodutivo ainda está se constituindo, né? E aí se utiliza uma coisa muito, né, muito mais perverso, que é a confiabilidade a partir das relações afetivas, né? Aquela criança, ela confia no avô, ela confia no tio, ela confia no pai, né? Às vezes um padastro que vem morar com, né, com a mulher e que ali tem uma relação afetiva. Então, nós precisamos dialogar muito sobre isso, né? Grande parte dessas meninas também acabam ficando grávidas, né? O ano passado a gente teve mais de 1.000 meninas no Brasil de 9, 10, 11, 12 anos que tiveram filhos, né? Então, esse é um processo muito doloroso, de muito sofrimento, né? Por outro lado, a gente também tem um processo de criminalização de um direito garantido lá em 1940, que é o direito ao aborto legal no Brasil hoje, né? Quando a família e a criança decide pelo abortamento legal, né? Há todo um empecilho, não sei se alguém aqui se lembra do caso daquela menina de São Mateus, que eu, inclusive, acompanhei de perto, né? Onde o tio estuprou, né? E aquela menina ela foi impedida inicialmente, né? Ao decidir por um direito, porque o abortamento legal é um direito constituído na nossa legislação, né?
e aí ela foi impedida disso. Isso acontece muito no Brasil, acontece no estado do Espírito Santo. Então, a violência sexual, ela é de uma perversidade muito grande com as meninas, com os meninos também, mas pelos dados estatísticos a gente vê que o índice ele é maior com as meninas, né? Por causa dessa perspectiva patriarcal, né, de controle sobre o nosso corpo e de propriedade sobre o nosso corpo desde criança. Eu já ouvi homens em centros de atendimento dizer, não, eu eduquei, eu sustentei, eu cuidei, então eu faço com ela o que eu quiser, né? A gente pensar que tem algum ser humano que ainda diz uma perversidade dessa é muito dolorido, é muito sofrimento, né? Então, e nos últimos tempos, esses dados, gente, eles mostram na nossa realidade política conjuntural que nós estamos correndo perigo em qualquer lugar. Né? A gente corre perigo no espaço privado, dentro de casa, que deveria ser um espaço seguro, mas a gente também corre risco no espaço público, porque a grande maioria dos abortos com as mulheres, né, são no espaço público, porque a gente ainda tem uma perspectiva, né, de aceitação do estupro marital. O que é o estupro marital? É quando a mulher não quer, né, ter uma relação sexual com o seu marido e ela é obrigada. Isso é um estupro. Só que pela perspectiva de servidão sexual constituída pelo patriarcado, muitas não sabem disso, não questionam, né? E não enfrentam essa, né? Acham que é uma obrigação, né? De servir sexualmente aquele homem. E isso também é uma perversidade muito grande. Muitas mulheres, né, a partir disso, têm impacto na sua saúde, principalmente na saúde mental, né? Saúde física, saúde mental, tudo é impactada, tá certo? Por essa perspectiva do estupro marital. Mas ainda é considerado, abre aspas, natural, fecha aspas, tá certo? Esse tipo de estupro. A gente ainda precisa regular a legislação para que as mulheres possam ter mais segurança de denunciar. Ok. É isso, obrigado, Edson. Vamos seguir, então. Agora nós vamos ver os próximos slides, que é sobre o Espírito Santo. Na verdade, eu vou passar os 2, 3, só para a gente, 4 slides, para a gente dar uma visualizada só e Edna comenta se achar alguma coisa que seja mais destacável para além daquilo que ela já falou. Então, vamos para o slide seguinte, dados do Estado do Espírito Santo, então, sobre homicídios dolosos. Jardel, passa para mim. Isso, muito bem. Então, aí nós temos aí uma quantidade, por exemplo, né, que seriam os assassinatos não reconhecidos como feminicídio, né? No Espírito Santo, isso teria sido acontecido 49, até agora, recentemente, né? Esses dados aqui é do final do mês de julho, né? Mas a Edna já até acenou com relação à controvérsia que existe com relação a esses dados, né? Ou seja, que o feminicídio pode ser um dado muito maior do que aqueles que realmente estão formalizadamente reconhecidos, né? Também tem dados, a tela seguinte, o Jardel, fala sobre o estupro, né, no Espírito Santo. Então, nós temos registrados no Espírito Santo de 2022 a 2025, né? 1.439 em 2022, 1.521 em 2023, 1.575 em 2024 e, no ano de 2025, 776. Aqui eu aproveito para dizer que, com esses dados aqui do painel sobre violência contra as mulheres, que está disponível lá no site da Secretaria de Estado da Segurança, dá para a gente identificar, inclusive, aqueles registros que estão de cada município. Então, você pode entrar lá. Sou de Aracruz. Clico lá em Aracruz, é possível localizar quais são esses dados. E registro, inclusive, um dado de pesquisa, que é a subnotificação. Aquilo que chega, de fato, ao conhecimento das polícias ou dos órgãos públicos, equivale hoje a algo em torno do 25% daquilo que efetivamente acontece. E, final, aqui, lesão corporal, também um outro dado que está, né, em seguida, Jardel, por favor, tem, só no ano de 2025, 4.371 casos de lesão corporal, né?
de lesões corporais. Então, algo muito, muito grave, né? Também. E a tela seguinte já fala das tentativas de feminicídio. Elas também são importantes. E aí eu queria que a Edna, então, comentasse para nós um pouco. Isso. Na realidade, o Espírito Santo, né, até o início dos anos 2000, era o primeiro estado em índice de violência contra as mulheres. Então, a luta do movimento feminista de mulheres, junto com outros tantos movimentos, né, e com a própria universidade, a gente tinha aí na UFES um núcleo de estudo Mulheres e Relações de Gênero. Então, a gente fez um grande movimento, tá certo? Para que a gente pudesse ter políticas públicas para enfrentar esse cenário desastroso, né, e de perversidade com as mulheres. As políticas públicas, elas são fundamentais para a gente fazer o enfrentamento às violências contra as mulheres. As políticas públicas de prevenção, as políticas públicas para ter serviços de atendimento multiprofissionais para as mulheres, para ter grupos reflexivos de homens, né? Porque a gente precisa dialogar com os homens sobre isso também, inclusive reestruturar o processo educacional dos homens, né? Ao invés de reforçar o seu poder, né? Constituir uma nova, vocês vão discutir uma nova masculinidade, tá certo? Onde essa questão da violência ela não esteja colocada, né? Então, assim, esses dados é o que o João José falou, ele é subnotificado, eles são muito maiores. Por exemplo, tem um dado que a gente questiona, né? A tentativa de feminicídio é 4.371. E a lesão corporal... Não, 4.376. E a lesão corporal, 4.371. Geralmente, essa lesão corporal ela pode ter uma perspectiva de feminicídio, tá certo? Mas a gente ainda não conseguiu fazer com o sistema de justiça um debate mais profundo sobre essa realidade, né? Porque uma mulher, né, que sofre uma lesão corporal, conforme for a situação do ato, ela pode morrer na hora. A gente já recebeu o caso, né, e acompanhou o caso de lesão corporal que foi uma tentativa de feminicídio. Então, nós temos discutido muito com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça sobre isso, né? Porque uma lesão corporal, um sujeito, né, que pratica essa violência, isso pode ser um passo para o feminicídio, né? E é preciso também que as mulheres se conscientizem disso. Há um ciclo da violência. Esse ciclo, né, ele precisa ser rompido, porque o feminicídio ele é o último estágio, né? A gente sempre fala que há aquele primeiro momento da lua de mel, né? O patriarcado, ele, inclusive, constituiu um amor muito romântico em nós, né? A gente sempre quer achar o príncipe encantado e o homem quer achar a princesa, tá certo? Quando não é isso, tá certo? As relações humanas, elas não são fáceis, elas são pareadas por conflitos e há uma perspectiva de romantizar as relações afetivas, né? Então, há um momento de lua de mel, de amor, depois começam as pequenas agressões, violência psicológica, violência emocional, né? Faz um processo de humilhação, depois parte para as vias de fato, né? Dá logo, né, a violência física. E aí, nós mulheres, né, na grande maioria, acha que aquele homem que a gente ama, que a gente formatou, né, na nossa concepção de vida, que é o nosso príncipe, ele pode mudar, né? Alguns até mudam, vou falar para vocês, mas a grande maioria, infelizmente, ainda, né, acaba depois repetindo esse ciclo e, por fim, a morte. Então, a gente tem que ter uma interferência muito grande das políticas públicas, né, no processo de prevenção, para quando, né, nesse ciclo, a gente localizar que a morte ela pode estar próxima, a gente romper esse processo, né? E eu sempre falo para as mulheres que tem um ditado que diz assim, ó, cão que ladra não morde. Então, assim, homem que violenta, tá certo? Constantemente pode matar,
né? Pode matar. A gente não pode duvidar disso. E, assim, é preciso preservar essa vida, né? Para que a gente possa, né, ter condições de viver em paz, né? Então, a gente precisa transformar essa realidade, tá certo? Eu tenho certeza que essa tentativa de feminicídio aí dos dados ela é muito maior, né? E a gente ainda tem uma perspectiva, como eu disse para vocês, de outras violências que atravessam a nossa vida. Porque a gente está falando aqui da violência doméstica e familiar, né? Mas há outros contextos, por exemplo, violência obstétrica, que tem crescido muito no estado do Espírito Santo, que a gente tem muito poucos dados, né? Violência que acontece na hora do parto, que tem matado mulheres e crianças, né? Não é à toa que a nossa mortalidade materna ela é grande. Violência numa relação com a violência urbana, mulheres sendo violentadas, principalmente mulheres negras nos bairros de periferia, tá certo? Mulheres mortas pela questão agrária, né? A Comissão Pastoral da Terra, ela apresentou um dado do ano passado que nós tivemos, tá certo, um aumento de 65% de morte de mulheres pela perspectiva, né, da busca pela terra. E várias outras violências, né? A violência que a gente discute muito hoje nos espaços de poder, que é a violência política, né, que acontece não só no parlamento, né, ou em governos, mas também em movimentos sociais, e por aí vai. Violência no trabalho, assédio moral e assédio sexual, e isso está tudo relacionado à perspectiva patriarcal, né, de dominação e de relações de poder sociais sobre a nossa vida e sobre nós, né? Então, a realidade, nós já demos um passo na mudança. Entretanto, a gente precisa mudar muito mais para que a gente não tenha que vivenciar esses dados estatísticos tão tristes de tanta dor e sofrimento, né? Então, é um pouco isso. Ok, Edna, eu vou passar mais uns slides aqui. Vamos lá, Jardel. Os próximos slides é só para a gente visualizar rápido. Ó, patriarcado, que aí a Edna já falou com muita profundidade. Pode passar o seguinte, nós vamos passando só para visualizar, e chegamos depois no slide número 18, que é um slide que vai falar um pouco da questão da mulher no mercado de trabalho. Isso aí. Essa aqui é ótima. Esse é interessante, né? Mas eu quero fixar ainda, pedir para você, como o nosso tempo agora já está curto, e naturalmente vamos ter que marcar um outro momento da sua vinda, para a gente conversar mais, eu queria marcar contigo essa conversa aqui, ó, mulheres no mercado de trabalho e mulheres no trabalho doméstico, né? O desafio que a gente discute de como, dessa dupla ou tripla jornada das mulheres, e o desafio que é incluir os homens no compartilhamento dessas tarefas. Isso, Na realidade, é aquela lá tal da divisão sexual do trabalho, né? Hoje a gente discute, né, o que a gente está chamando de política do cuidado. Não tem mais condição, né, dessa sobrecarga que nós carregamos, né, com o cuidado, tá certo? Não só para ir ao mercado de trabalho, como de ter que resolver certas situações para cumprir, né, a nossa responsabilidade do cuidado, tá certo? Seja para levar a criança ao médico, seja para levar à escola, seja para, né, cuidar dos doentes, dos idosos. Você pode ter uma casa com 3 homens e 3 mulheres, né? A pessoa adoeceu, um pai ou uma mãe adoeceu, quem vai cuidar é as mulheres, né? Porque o patriarcado foi instituindo esse projeto, né? A gente já tem hoje, lógico, homens que dividem essa responsabilidade, mas é preciso que isso esteja no cotidiano. Porque, assim, olha, tem uma palavrinha que chama responsabilidade, né? A responsabilidade do cuidado, ela é das mulheres, né? Num processo de servidão. E essa responsabilidade do cuidado, ela precisa ser dividida,
Porque nós não viemos ao mundo para servir outros seres humanos, né? Nós viemos ao mundo para vivenciar uma realidade, né, de afetividade entre os seres humanos. Então, assim, nós precisamos desconstruir essa lógica através, né, da educação, né, na educação social e cultural, né, dos seres humanos, de que só nós temos que cuidar. Como a gente também precisa desconstruir a perspectiva de que o provimento é só responsabilidade do homem. Porque é assim, a nossa fala ela vai colocando a perspectiva patriarcal na nossa vida. O homem ajuda a mulher. E a mulher que vai para o mercado de trabalho ajuda financeiramente o homem. Não é ajuda, é responsabilidade. Tá certo? E a gente não quer ajudar. Tá certo? Nós queremos que seja dividida essa responsabilidade. Tanto a responsabilidade do cuidado, como a responsabilidade do provimento. E que isso seja feito sem uma relação de poder instituída, tá certo? Para manter esse sistema. Nenhum homem deixará de ser homem se ele cuidar de si e dividir um processo coletivo de cuidado, né, na família, no seu local de trabalho, essas coisas todas. Então, eu queria, né, fora que todas nós mulheres com essa sobrecarga, tá certo? Nós não temos uma estrutura, né? Nós somos incentivados a ter filhos, mas você não tem uma estrutura de creche. A licença maternidade no Brasil ela é muito pequena, enquanto países estão aí com licença maternidade de quase 2 anos para a mulher e quase 1 ano para o homem. Nós ainda estamos em 6 meses e 4 meses na iniciativa privada, 5 dias para o homem, entendeu? Nós precisamos de uma estrutura de creche para que a gente possa... A necessidade do trabalho da mulher é uma necessidade que o capitalismo coloca, porque senão, né, não se consegue dar conta da subsistência da família, né? Fora que, no Brasil, nós temos 41% de mães solos que sustentam seus filhos, então tem que sair para trabalhar, seja no mercado formal ou informal, e, além disso, tem que cuidar. Então, assim, esse nosso cenário do mercado de trabalho, da perspectiva da divisão, né, social do trabalho também, é uma realidade de muita opressão e de muita exploração, né? Porque lavar, passar, cozinhar, cuidar da comida, carregar criança em ônibus para baixo e para cima, né, levar para o médico, levar para a escola, isso é trabalho, né? Isso não tem nada de lindo e maravilhoso. Isso, inclusive, é muito cansativo, né? E isso impacta muito na nossa saúde e na nossa vida. Nós queremos, né, cumprir nossa função social da maternidade? Queremos, mas nós queremos estrutura para isso. No Brasil, hoje, já foi elaborada uma legislação da política do cuidado, tá certo? Mas ainda é uma discussão que está iniciando, tá certo? E nós achamos, enquanto movimento, que ela ainda foi muito tímida para enfrentar essa realidade que nós vivemos no Brasil. Mas é o primeiro passo, né? Sempre tem o primeiro passo e a gente vai aprofundando isso. Ótimo. Edna, quero aproveitar um pouquinho mais a sua presença aqui, e tem o slide 29, que vai falar um pouco ainda sobre a rede, né? Onde buscar apoio. Mais à frente, Jardel, vamos pular e vamos lá para o final, porque a Edna basicamente já tratou dessas questões todas. Depois a gente disponibiliza no grupo, né, os slides aí só para fins de ilustração e de estudo, mas eu queria que você falasse mesmo sobre isso aqui, sobre essa rede, né? Onde buscar apoio aqui, quando estamos fazendo, a partir do nosso diálogo, eu fui incluindo algumas coisas, né? Como o CEDIMES, o Ligar o 180, Conselho Municipal, Fórum de Mulheres, a Emergência Policial, CREAS, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia de Mulheres. Aí, agora, você que poderia comentar um pouco, né, essa questão da rede de apoio, dos desafios, dos limites, possibilidades, das questões aí que são mais relevantes sob a ótica feminista.
Uhum. Olha, a rede de apoio, a rede de enfrentamento e apoio às mulheres em situação de violência é fundamental, né? Infelizmente, no Espírito Santo, essas redes elas ainda são muito desarticuladas, tá certo? Porque muitos gestores, pela sua perspectiva machista, acham que ter essas redes funcionando e ter os serviços não é importante, né? E isso faz com que a gente, às vezes, tenha muitas dificuldades. Por exemplo, você colocou aqui o CREAS, né? Na maioria dos municípios do estado do Espírito Santo, tem CREAS, quando não tem, o atendimento é feito no CRAS. Mas quando você vai ver a equipe multidisciplinar, que é psicólogo, assistente social, né? Às vezes um acompanhamento jurídico, ela é muito pequena para a realidade de violência que existe em muitos municípios. Então, a gente tem buscado debater e discutir, inclusive na Câmara Técnica, através do Pacto de Violência. João José, depois eu vou te mandar o pacto novo para você passar para seus alunos e alunas, tá? De que a gente precisa aumentar tanto o número desse serviço como a capacidade técnica desse serviço. Porque senão também a mulher ela não vai se sentir segura para fazer uma denúncia, ela não vai se sentir segura para romper com esse ciclo, né? Defensoria, por exemplo, que é onde, né, tá a perspectiva de acompanhamento, tá certo? Jurídico. Nós estamos passando por problema de ter defensores no estado todo. A gente tem uma maioria de defensores, principalmente para as mulheres em situação de violência, na região metropolitana, mas quando chega no interior, a defensoria não funciona, né? Nós estamos fazendo uma discussão agora com o defensor geral, está tendo, né, novos concursos, a gente está reivindicando que tem que ter, né, defensores em todos os municípios do estado do Espírito Santo para atender as mulheres vítimas de violência, para que elas possam se sentir seguras e fazer uma denúncia, né, formal. Mas fazer uma denúncia precisa desse acompanhamento jurídico, tá certo? Porque nós temos muitos processos, nós temos um Ministério Público abarrotado de processos, nós temos a justiça que é lenta, né? E às vezes a situação para resolver isso leva muitos anos. Eu acompanho algumas vítimas nesse processo, já vi vítima de levar um processo com 6 anos, né? E o sujeito, às vezes, perseguindo a mulher mesmo assim, né? A medida protetiva, ela é uma conquista importante, entretanto, por si só, ela não resolve, né? É preciso ter o enfrentamento, né, dessa rede e um amparo, né, uma proteção, um cuidado com as mulheres em situação de violência. Os movimentos sociais têm se colocado para acompanhar as mulheres, para fazer o Fórum de Mulheres e outras organizações do Estado do Espírito Santo. Os conselhos municipais também passam por um momento de fragilidade, mas a gente está buscando dar uma fortalecida aí para enfrentar essa situação. E eu acho que o funcionamento da rede poderia ajudar, inclusive, para diminuir muito esses dados tão tristes que a gente tem no Espírito Santo. Mas, para isso, precisa que o gestor se conscientize que ele tem que colocar o dinheiro do orçamento público para isso, né? E não é um serviço caro, não é um serviço que gasta milhões, como eles gastam, por exemplo, em publicidade para ficar fazendo marketing, né? Então, podia tirar um pouco do marketing e colocar, né, para constituir esse serviço, centros de referência de atendimento às mulheres vítimas de violência, onde ela vai ter ali um atendimento, né, psicológico, um acompanhamento de uma assistente social, um acompanhamento, né, jurídico, para que ela possa enfrentar e romper com esse cenário, né? Ou então, né, voltar à sua vida normal com o seu parceiro, mas dando limites a essa realidade, né? Então, a rede ela é muito importante, mas nós estamos aí buscando fortalecer essa rede, mas com muitos desafios, tá, João José? Por exemplo, o governo do estado
ele aumentou os recursos, mas ele gasta muito mais em marketing, obras, em não sei o quê, do que, às vezes, aumentar um pouco os recursos para esse enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, para além da rede, a gente precisa discutir, né, essas questões com as instituições públicas, aumentar o orçamento, porque nós, mulheres, pagamos imposto, nós, mulheres, contribuímos para a riqueza com o nosso trabalho, né? Tanto o trabalho formal e informal como doméstico, para a riqueza desse Estado. Né? O governador sempre fala aí que o Espírito Santo é o índice A, mas se a gente for olhar os nossos dados de violência, nós estamos lá no índice V. Né? Então, precisa equacionar isso. Não adianta a gente ter economicamente processos de desenvolvimento, mas a população está morrendo por falta de políticas sociais. Então, é isso. Ok. Edna, nós temos aqui muitos registros aqui no nosso chat, né, de relatos de violência, assim como também no site da nossa disciplina, né, já temos lá 27 relatos de participantes que eu pedi que fosse inserido lá, relatos que a gente tivesse conhecimento sobre violências contra as mulheres, né, das mais variadas formas e tipos, né? Eu li, poder ler, inclusive, esses relatos, porque eles nos ajudam, né, na organização das atividades e também em pensar sempre as ações de prevenção, né? Mas ainda tem aqui uma perguntinha antes da gente encerrar, e aí eu quero pedir, primeiro, que as pessoas possam fazer os seus relatos e colocar lá na plataforma, no local próprio no curso, que todo mundo também procure assinar a lista de presença também do nosso curso, para ficar bem registrado aí a participação. Teremos, naturalmente, gravação para aqueles que não puderam participar dessa magnífica exposição feita pela Edna, né, que possam ver e assim poder dar sequência, né? Mas eu queria ainda colocar aqui uma questão que nos é trazida pelo João Paulo, que ele coloca uma questão que, às vezes, no contexto da sociedade nossa tão conservadora, é uma questão séria para se pensar. De que maneira é possível promover a proteção da mulher em situação de violência sem que isso seja visto como destruição da família? Porque a alegação, às vezes, não é essa, né? Mas sim como uma oportunidade de reconstruir vínculos familiares baseado no respeito, na justiça, no cuidado, etc. Então, essa é a ponderação que o João Paulo traz e que eu queria, então, que você pudesse falar um pouco e já, de alguma forma, fazer suas considerações finais para que a gente possa ir encerrando a nossa aula. Se a professora Ozirlei estiver ainda conosco, a gente passa também para ela fazer uma mensagem final e aí a gente vai encerrando. Vamos lá. Bem, a família, né, ela é uma instituição importante, né, e veio, né, nesse roldão aí do desenvolvimento da espécie humana. Entretanto, nós não podemos esquecer que ela, tá certo, é uma instituição que tem uma perspectiva de relações de poder. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é desconstruir essas relações de poder. Nós temos que constituir, tá certo, novas formas, né, de se relacionar nessa estrutura, né? E isso depende muito da gente transformar, né, a perspectiva de constituição do patriarcado das relações de poder, né, e outras relações de poder. Então, tem aí todo um discurso hoje, inclusive, contra o feminismo, que o feminismo quer destruir as famílias. Nós não queremos destruir as famílias. Nós achamos que as famílias, como elas são constituídas, elas, infelizmente, né, ainda, né, nos trazem muita dor e sofrimento. E a ideia inicial é que a gente possa, ao enfrentar essa violência, por isso que, inclusive, a Lei Maria da Penha traz os grupos reflexivos de homens, para que a gente possa transformar a realidade dos homens, né? Porque os homens eles são autorizados, né, pelo patriarcado na nossa sociedade, pelo patriarcado do Estado, a agredir as mulheres. Então, é preciso dar um basta nisso, dizer, olha, você não tem autorização, não.
né? E eu acho que, assim, o primeiro caminho nosso é manter a família, tá certo? É manter aquela mulher na estrutura familiar, né? Buscar reconstituir novas relações afetivas. Entretanto, tem situação que é preciso romper, né? Nós já tivemos, e aí às vezes você tem interferências nisso, né? Ah, vai manter a família, volta para casa. Nós tivemos ano passado um caso na Serra que o sujeito, né, o criminoso, ele tentou matar ela no trabalho, tentou matar ela dentro de casa, né? E ao ser atendido num centro de referência no município da Serra, ela ia para casa-abrigo para as mulheres em situação de morte. Ela falou: então eu vou em casa buscar minha roupa e vou para casa-abrigo. No meio do caminho, ela passa na igreja, né? O pastor manda ela voltar para casa, né? Não considera toda a situação de violência dela e de morte que já acompanhava. O sujeito chega em casa à noite e a assassina, né? Mata. Então, assim, o que a gente não pode deixar é de achar que a morte ela não vai acontecer, né? Agora, é preciso que a gente transforme, né? Porque nós queremos... Primeiro, nós precisamos transformar a família para ela não ser uma unidade econômica, né? A gente acha que é preciso que o Estado assuma sua responsabilidade com as políticas públicas e a família seja um lugar para as relações afetivas, realmente, né? Porque hoje ela é uma unidade econômica. Nós temos que pagar boleto, nós temos que dar conta da vivência o tempo inteiro. E isso, inclusive, às vezes leva a conflitos, né? E que também seja um lugar onde as relações afetivas, a cultura da paz, ela se coloque, né? Então, assim, então a gente precisa desconstruir essa perspectiva da família, tá certo? Como uma estrutura de relações de poder que ela é. E isso não é fácil, tá? Principalmente nessa conjuntura hoje, né? Onde o reforço da família patriarcal, heterossexnormativa, é muito presente. E onde cada vez mais, tá certo? O machismo e a misoginia têm autorizado a nossa morte, né? A morte, né, ela nos acompanha nesse processo e não é à toa, e a gente vive uma dicotomia, tá certo? Porque como a gente trouxe a violência para o mundo público, né, os dados, ele pode configurar isso, né? As mulheres agora estão denunciando mais, estão falando mais. Entretanto, já tem isso. Desde 2016, a gente tem um aumento tanto das violências em diferentes contextos contra a mulher, como um aumento da morte de mulheres, né? Ou o Brasil e o Espírito Santo enfrentam essa realidade, ou a situação, nós vamos voltar à realidade lá dos anos 80, em que a gente era, né, o primeiro estado do Brasil em índices de violência. E muito disso se dá porque a gente não tem uma rede efetiva de enfrentamento, não temos recursos públicos efetivos para a política pública em grande quantidade. A gente também precisa de política de prevenção urgente, nós não temos política de prevenção, a gente precisa dialogar com mulheres e homens sobre essa realidade. A prevenção, por exemplo, que a gente tem com Patrulha Maria da Penha, tornozeleira eletrônica, é depois que acontece a violência, né? A gente precisa de prevenção antes. Acho que é um pouco isso, João. Mas um dia a gente, com certeza, elimina tudo isso e vamos voltar a ter a liberdade e o amor, né? E a perspectiva das relações humanas fraternas nesse mundo. Bem, eu creio nisso e por isso que eu luto, né? Isso aí. Por isso que você tem empenhado toda a sua vida, né, Edna? Eu quero, assim, claro que o professor Osisley vai fazer a fala final e agradecimentos, mas eu, claro, quero já registrar também da minha parte o companheirismo sempre da Edna. Nós compartilhamos muitas discussões aí, o Estado, trocamos ideia, eu aprendo muito com ela, e a partir dos nossos diálogos, nós vamos aprendendo uns com os outros, né, e vamos dialogando a partir das nossas pesquisas acadêmicas, né? Minha tese de doutorado foi sobre feminicídio, então tenho, ao longo dos últimos 10 anos, estudado muito esse tema. Então, eu agradeço a Edna, porque ela sempre me ajuda a fazer
a pensar a partir da perspectiva feminina. Por isso esse diálogo é tão frutuoso e tão valoroso. No nosso encontro do dia 29 de setembro, que eu já adianto, que vai ser com a Elda Alvarenga, companheira nossa de lutas, professora já que atua conosco aqui, e que tem que vai ter toda a condição de nos dizer um pouco sobre como trabalhar a questão do enfrentamento às violências a partir da escola, né? Porque ela tem todo um trabalho feito junto com a Erineusa, que é a outra professora aqui da UFES, e que trabalham essas temáticas. Dito isso, eu agradeço a todos os alunos, mas passo a palavra para a professora Ozirlei, então, para que ela tece então, as considerações finais do nosso encontro de hoje. Então, obrigada, João. Edna, olha aqui, que encontro maravilhoso, tá? Você foi extraordinária, que vivência, né? Aí quando a pessoa é do movimento, né? Quando a pessoa acredita no que ela fala, o que ela faz, né? Como que isso realmente emana, né, da pessoa. Então, assim, quero agradecer muito pela sua presença, pela sua fala. Quanto aprendizado, acompanhando aqui o chat também, as mensagens, a gente vai vendo as pessoas colocando seus relatos, coisas que aconteceram com elas, coisas que né, elas souberam que aconteceu, né, como um assunto como esse, a gente acha que, às vezes, quando a gente isso não está muito no nosso contexto, né, e eu vou dizer assim, mais próximo de mim, eu acredito que tenham, sei lá, a gente não tenha muito conhecimento, às vezes, né? Não sei se não acontece, mas não tem muito conhecimento. Mas parece que é tão distante, sabe? Aquelas coisas que acontecem lá na China, né? E aqui não acontece, né? E você falando, né? Diferentes casos, situações, exemplos, os colegas colocando aqui também, como isso está tão presente e próximo de nós e que a gente precisa de estar atento. Às vezes, no nosso corre-corre do dia a dia, a gente não dá muita atenção a uma ou outra coisa, né? Que já é o indício, que já é alguma coisa, enfim, deixa passar, e isso se torna mais um número lá, né, nesses índices todos que vocês, João, apresentaram aqui para nós. Mas, acima de tudo, eu quero dizer que a gente, assim, depois, né, de tanto trabalho aí na semana passada, a gente viu que você, mesmo assim, né, um pouco debilitada, né, pelo cansaço e tudo, esteve aí essas 2 horas aí com a gente falando tão bem. Que alegria, tá? Então, eu quero agradecer muito. Queremos você uma hora, quero te conhecer pessoalmente, isso é tarefa para o João, mas nos colocamos também, sabe, Edna, à disposição naquilo que você achar que a gente pode também contribuir, colaborar, né, nesse movimento. Eu espero muito, assim, e João, eu vi assim, vejo o brilho nos olhos dele, né? E nós estamos numa expectativa muito grande dos trabalhos finais, né? Desta formação, dos encontros e tal, e quem sabe, João, a gente pode fazer isso em alguns polos presencialmente, até mesmo com alguns formadores, enfim, né? A gente vai colocando aí algumas ideias, né? E depois a gente vai colhendo, né, o que é possível. Muito obrigada, né? Agradecer ao Jardel, agradecer aos 80 aí estudantes que tiveram acompanhando aí, em algum momento 77, 75, 80 estudantes que tiveram aí acompanhando a formação de hoje. Tenho certeza que nós inauguramos com chave de ouro, com louvor, tá, João e Edna? Estou muito agradecida mesmo por esse momento com vocês, tá? Uma boa noite, um bom descanso para todos nós. Hoje ainda é segunda-feira, mas começamos já o mês de setembro, né? Estamos aí há pouco tempo aí de finalizar quase esse ano, que parece que começou ontem, né? Então, é isso, gente. Uma boa noite a todos e todas. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada, tá? E, professora Ozirlei, o João vai nos apresentar, pode deixar. A universidade ela é muito importante para nós, tá?
para transformar essa realidade. Os movimentos são ainda mais para nós. Edna, eu sou, né, gosto de trabalhar com coletivo e eu acho que ainda a gente está muito distante, mas a gente cada vez mais, que bom que a gente tem pessoas que nos aproximam. Então, eu me coloco à disposição e coloco a universidade também naquilo que me cabe, à disposição do movimento, tá? Para que vocês venham para nós, para falar para os nossos estudantes também no presencial, tá bom? E as estudantes, muito obrigado aí por, né, estar junto aqui e nos ouvir nesse momento. João, pela participação. Depois eu quero tudo, hein? Estão de parabéns pela participação, todos, tá? Parabéns mesmo. Valeu, gente. Boa noite. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Obrigada.